Quem me ouve diz amém. O livro do profeta Jeremias, ele é um livro muito significativo. De fato, nós podemos extrair daqui algumas lições. Jeremias foi um profeta levantado por Deus na época em que Josias era rei de Judá. O nome de Jeremias, ele é um nome de origem hebraica. E Jeremias no hebraico se pronuncia Imei-Yahu. E este nome pode nos apresentar alguns significados. Dentre eles, elevado por Deus. Você pode repetir, diga, elevado por Deus. Mas este nome também pode significar enviado de Deus. Você pode repetir mais uma vez, diga, enviado de Deus. E de fato, o profeta Jeremias foi alguém elevado por Deus. Alguém que Deus levantou para um propósito específico. Jeremias também foi alguém enviado de Deus e enviado também para um propósito específico. O profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta das lamentações, inclusive no nosso canon, que é composto por 66 livros, nós encontramos o livro de Lamentações. E este livro é da autoria do profeta Jeremias. Mas Jeremias não é apenas conhecido como profeta das lamentações. Jeremias também ele é conhecido como o profeta chorão. Jeremias ele é conhecido como profeta chorão. Muito bem. Jeremias ele era considerado e conhecido o profeta chorão pelo fato de ser alguém cheio de compaixão pela situação de ruína e idolatria do povo de Deus. O ministério profético e sacerdotal de Jeremias, filho do sacerdote Uquias, durou por volta dos anos 626 a 586 a.C. E foi durante o decorrer do ministério do profeta que ele escreveu este livro. E este livro foi um livro que surgiu de uma forma bem interessante. O capítulo de número 36 nos mostra que depois de 20 anos de Jeremias pregando em Jerusalém, Deus ele manda Jeremias coletar todos os seus sermões e poemas e escrevê-los. E é isso o que Jeremias fez quando ele contratou um escrivão chamado Baruque. Baruque escreveu e compilou todos os sermões de Jeremias em um pergaminho. Logo, o livro de Jeremias, além de ser escrito por ele, também tem a participação de seu amigo chamado Baruque. E neste momento, eu peço que você redobre a sua atenção. E é neste livro, do livro do profeta Jeremias, que está inserida uma mensagem de julgamento sobre Judá por causa da sua idolatria. Se não vejamos, no capítulo de número 7, versículo de número 30, o texto diz que Deus diz que os filhos de Judá fizeram o que era mal aos seus olhos. Eles puseram abominações na casa que se chama pelo seu nome. No capítulo de número 16, Deus vai dizer para Judá, a partir do verso 11: vossos pais me deixaram e se foram após outros deuses, os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardam mais.
capítulo de número 22, Deus deixa claro, a partir do versículo de número 7, que a nação de Judá iria ser destruída, por causa da sua idolatria. No capítulo de número 44, Deus diz que a nação de Judá irou a ele, quando eles foram servir a deuses estranhos. Então nós percebemos que a nação de Judá estava em uma situação de ruína. O povo não tinha mais o verdadeiro Deus como prioridade, e chegaram ao ponto de adorar a outros deuses. E é neste cenário, em um cenário de idolatria, em um cenário de contaminação da nação de Judá, que Deus levanta o profeta Jeremias. Mas Jeremias, mesmo em meio à contaminação, Jeremias não se contaminou. Eu quero repetir isto aqui. Mesmo em um cenário de contaminação, Jeremias não se contaminou. Eu quero que você olhe para este irmão, para esta irmã que está ao seu lado e diga assim: dá para viver em meio à contaminação e não se contaminar. Vamos lá, diga mais forte: dá para viver em meio à contaminação e não se contaminar. E eu provo na Bíblia. Lembram de Noé? Noé viveu em uma época em que a terra estava quase 100% contaminada. Mas em meio à contaminação, Noé permaneceu justo e fiel a Deus. Ló, na cidade de Sodoma, estava situado em um cenário de contaminação, mas Ló, mesmo em meio à contaminação, Ló decidiu não se contaminar. Vocês lembram de José na casa de Potifar? José estava na casa de Potifar e foi tentado pela mulher de Potifar, mas José decidiu permanecer fiel a Deus. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Lembram de Misael, Ananias e Azarias? Eles decidiram não se contaminar, porque não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Porque Misael, Ananias e Azarias não poderiam se prostrar diante a um Deus feito por mão de homens, porque a estátua de Nabucodonosor era até Deus, mas o Deus do Salmo 115, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem narizes, mas não cheiram, que tem mãos, mas não apalpam, que tem pés, mas não andam, e nem som algum sai da sua garganta, mas Deus de Misael, Ananias e Azarias, João vê ele na ilha de Patmos e diz: os seus olhos são como chama de fogo, e seus pés são como latões reluzentes, o seu cabelo é branco como a lã. Ele é aquele que virá sobre as nuvens, montado em um cavalo branco, e na sua coxa tem o nome escrito, e o nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
abrir como você, mas somente ao verdadeiro Deus. Oh, glória a Jesus.